Tainá de Paula é da Chapa 3. Eu já vou começar fazendo a primeira pergunta sobre as propostas da chapa que ela integra. O que a sua chapa, Tainá, considera prioridade a ser enfrentada após a posse no dia 1º de janeiro de 2018? Obrigada, Sidney. Prazer estar aqui. Nossa chapa vem fazendo uma construção e a gente vem refletindo muito sobre o papel do arquiteto, né, e a nossa função real, nossa função social que está posta nesse contexto. Em 1º de janeiro, né, ampliando para o início da gestão, eu acho que a gente tem um grande enfrentamento de conhecer de fato, enfrentar de fato a realidade profissional hoje. O mercado profissional, esse mercado que está muito achatado e muito difícil para os arquitetos e urbanistas como um todo. E o Conselho precisa fazer essa reflexão, precisa estar mais próximo dessa realidade e não se encastelar em si mesmo e não refletir sobre os problemas graves que assolam a profissão como um todo. A gente precisa conhecer a realidade dos arquitetos. Eu acho que a gente tem aí grandes instrumentos já instituídos, a gente tem o próprio SICAL, o IGEL, enfim, instrumentos de conhecimento dos arquitetos e urbanistas no Conselho, para o Conselho e para os arquitetos como um todo, mas a gente precisa conhecer e dar o norte da atuação do Conselho a partir dessas ferramentas. Então, é preciso a gente fazer um novo recenseamento profissional com uma outra metodologia, não só a metodologia qualitativa que foi posta. E esse recenseamento ele tem que estar fundamentalmente colocado e disponível para a gente definir os novos caminhos profissionais que a gente quer. Uma vida profissional que dialogue com a sociedade, que paute a cidade, que paute as discussões referentes à qualidade urbana, à qualidade de vida das pessoas, e esteja apto a dialogar com essa sociedade, com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, enfim. Precisa ampliar essa discussão. A gente tem um desafio grande, e aí direcionando muito a nossa atuação profissional, organizando isso, que é a resolução conjunta com os engenheiros. Então, acho que definir e garantir que essa resolução conjunta entre o sistema CREA-CONFEA e CAL saia, de fato, que a gente consiga ter uma resolução que elimine, de fato, os sombreamentos que existem, e a gente possa garantir o nosso campo com tranquilidade, com segurança, para a gente não lidar com essa dificuldade no dia a dia. E a gente precisa enfrentar a dificuldade dos recém-formados, dos arquitetos autônomos. Né? Vamos por partes, Ana, porque acho que você citou muitos temas aí, claro, que de fato são temas importantes. Sim. Mercado de trabalho, você citou isso como importante e você tem razão. O que pode ser feito em benefício da ampliação do mercado de trabalho para os arquitetos? Sim. Eu acho importante a gente pensar numa perspectiva de atuação do arquiteto urbanista nessa sociedade. Não é simplesmente mais postos de trabalho ou simplesmente a gente garantir o mercado profissional. Eu acho que a gente tem que refletir nessa função. Aonde está o déficit de cidade, o déficit de habitação e onde está a necessidade, de fato, da atuação do arquiteto. Acho que é um pouco nesse sentido que um conselho deve garantir e fomentar a orientação dos seus associados. A gente perdeu um pouco a discussão da reforma urbana, agendas importantes para a gente. Eu acho que a gente tem um campo muito grande nas zonas da cidade periféricas, dos assentamentos informais da cidade como um todo. A gente precisa voltar a essa discussão e não via institucionalidade, porque a gente tem sido pautado, eu digo a gente, arquitetos e urbanistas, a gente tem sido muito pautado, talvez, por iniciativas governamentais e pelo poder público. E eu acho que a gente tem que voltar a capitanear e pautar a discussão da cidade. Então, pelo que eu estou entendendo, você e a sua chapa defendem um novo posicionamento profissional. Quer dizer, então qual seria o papel do arquiteto nessa atual sociedade brasileira que está em transformação? Claro. Eu acho que o arquiteto precisa conhecer a realidade brasileira e se inserir como um grande instrumento de transformação dessa sociedade. Nós temos muitos desafios e a gente não pode deixar que os entraves e a debilidade econômica e social atrapalhem a nossa função social primeira.
A gente precisa, e a gente já tem, inclusive, marcos regulatórios que dão conta disso minimamente. A gente tem aí a Lei de Assistência Técnica 11.888 aprovada, e pouco se avançou para além da esfera governamental nesse debate, né? E na inserção do profissional arquiteto urbanista na construção de habitação de interesse social. É claro que os desafios são muitos e a gente não está falando que o arquiteto é o único culpado dessa ausência, mas a gente não pode se deixar pautar pelo mercado privado. Onde é que fica nessa hora a criação? Quer dizer, a criatividade individual do arquiteto, quando faz a sua opção pela carreira, imagino que o jovem pense isso também, e quando é que fica a criação coletiva também? Como é que ele se sente realizado com uma realidade como essa, que você está até fazendo um chamamento para um novo olhar, né, uma nova visão da sociedade? Como é que fica essa parte da criação, da criatividade do profissional? Eu acho que a gente tem conseguido desenvolver pouco a nossa capacidade de criação e de fomentar mais espaços de debates em relação a isso. Eu acho que o diálogo com a sociedade, inclusive o Conselho hoje tem uma série de debates, um seminário específico com esse nome, um nome próximo, que não é de fato um diálogo com a sociedade. É, na verdade, um diálogo com um pequeno campo de arquitetos e que não consegue, de fato, se inserir nas demandas específicas dessa sociedade. Eu acho que um conselho socialmente referenciado, né, que a gente pauta muito isso, é um conselho que escuta as demandas dessas pessoas que estão para fora do campo da arquitetura, né? A gente tem uma atividade fim que é atender a demanda da sociedade de pessoas, e a gente não pode se afastar das demandas dessas pessoas. Eu acho que se aproximar dos movimentos sociais é fundamental nesse momento para a gente reorganizar e pautar a nossa própria discussão. E esse diálogo com a sociedade, ele tem que estar, além de inserir os movimentos sociais e a sociedade civil organizada, ele tem que ser propositivo. Então, não pode ser simplesmente uma conferência, uma videoconferência distante da população, mas ela tem que inserir essas pessoas e incluir atividades com essas pessoas e com arquitetos. Então, workshops, a gente tem uma perspectiva de criar o que a gente chama de CAU itinerante, que é um programa, que seria um programa de interiorização e diálogo, de fato, com as pessoas da sociedade civil, com arquitetos que trabalham no interior. E não centralizar. Eu sinto o CAU hoje muito centrado e pautado nas questões metropolitanas e centrais, né? A gente tem que entender que existe todo um campo para além do Rio de Janeiro, falando especificamente do Rio, município, que precisa ser discutido e que precisa ser refletido, né? Tainá, deixa eu então ampliar, aproveitando essa sua reflexão. Imagine você, conselheiro em Brasília, ou alguém da sua chapa, que assim será, e a pessoa chega lá e encontra essa relação arquiteto e política, por exemplo. Nesse sentido, o que é vital, na sua opinião, lutar nos próximos 3 anos nessa complexa relação com os governos estaduais e o federal também? O que você gostaria que o representante, você ou alguém, lá em Brasília, sob a ótica dos arquitetos, defendesse? Eu sou candidata a conselheira federal, né? E eu, na verdade, me interessei muito por esse desafio, justamente porque tenho uma experiência em planejamento urbano e acho que qualquer diálogo e qualquer atividade que insira a lógica urbana, ela tem que ter uma relação multidisciplinar, transdisciplinar entre as instituições e entidades. Eu acho que o CAU tem esse desafio de inserir, inclusive, a lógica dos CEAUs nessa discussão. E a gente precisa se inserir, de fato, na discussão das pautas legislativas que são caras a arquitetos e urbanistas e à vida das pessoas através da discussão de cidade. A gente tem uma agenda a dar conta, a agenda que a gente promove, a agenda da reforma urbana, a agenda da equidade de direitos pautadas no território da cidade. E a gente tem o desafio de não só promover o diálogo nas casas legislativas, mas pautar justamente essa agenda que é a promoção do término das desigualdades e a promoção de uma cidade mais justa, mais próxima das pessoas de fato. Então,
É um pouco isso que a gente queria, um pouco isso que a gente quer pautar. E não é pouco. Tainá, muito obrigado e boa sorte para vocês na campanha. Obrigado pela entrevista. Obrigada, Sidney.